Senhores, boa noite, todos bem? Vamos iniciar hoje a nossa primeira videoaula do módulo de departamento pessoal, tá? Esse material que está contido nesta pasta aqui já está disponível no AVA, tá? Alimentação, folha, IR fonte, CFIP, vale transporte, tá bom? Hoje a gente vai dedicar essa aula especificamente a tratar da Convenção Coletiva de Trabalho e a Instrução Normativa 971, certo? Existe, gente, uma dificuldade muito grande que eu posso observar em todos os escritórios por onde eu já passei, por onde eu dou assessoria, da questão do entendimento, certo, dessa parte previdenciária e trabalhista, tá? E isso reflete diretamente nos lançamentos contábeis. Muitos estagiários, assistentes e até o pessoal que é analista não consegue realizar o trabalho a contento porque realmente lhe falta essa fundamentação, esse embasamento legal. Por isso de eu colocar essa videoaula para vocês, tá? Para tentar fundamentar vocês. Eu já acredito que vocês devam ter passado por essa disciplina lá atrás, trabalhista até. Então o que eu vou conversar aqui não é nada de novo. Apenas relembrar tudo aquilo que vocês já viram para que no futuro a gente possa fazer os nossos lançamentos, que é a parte mais simples, de forma tranquila, de forma bem serena, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar falando aqui exatamente da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Aqui está ela. Eu chamo a atenção, tá? Porque nós estamos realizando a escrituração de 2019. Por que a Convenção trata de 2017 e 2018, professor? Porque em 2019 não houve o acordo coletivo, tá? E aí, por conta disso, dentro do período, que é dentro da database, acabou prolongando o período de gestão dessa convenção aqui, tá? Então, por isso, naquela época, em 2019, se trabalhava com essa. Então, nesse caso, nós vamos ter que também utilizar a mesma, tá bom? Bom, chama atenção para a questão da database, tá? No caso da Constituição Civil, ela no dia 1º de março do ano subsequente, sempre, né? Então, você tem a vigência da convenção coletiva e no ano subsequente você tem o período de database e a convenção coletiva vem estabelecendo isso. Nesse caso aqui é dia 1º de março, tá bom? Passando aqui para piso salarial, eu gostaria de deixar com os senhores o dever de casa, tá? Que vocês dessem uma pesquisada na internet em 4 conceitos para mim. O primeiro, salário. O segundo, salário-contribuição. O terceiro, piso salarial. E o quarto, remuneração. É importante demais que vocês tenham esses conceitos em mente, tá? Eu não vou falar, vou esperar que vocês deem uma pesquisada e aí nos nossos encontros, nas nossas videoconferências, a gente vai discutir isso, tá bom? Realmente, sem entender esses princípios, não é possível realizar uma escrituração de departamento pessoal adequada ou satisfatória, tá bom? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho essa coluna aqui que estabelece as categorias que seriam as profissões, tá? E do lado de cá nós temos o piso salarial, tá bom? Então aqui você tem servente, meio profissional, profissional, encarregado, mestre de obra, pessoal de apoio e pessoal administrativo. O que é que acontece? Servente é aquela pessoa que adentra a empresa, né, sem qualquer tipo de formação ou sem qualquer tipo de qualificação profissional adequada. Ele vem para cá, ou até por uma questão de necessidade da pessoa mesmo, né? Não surgiu outra oportunidade, surgiu essa e ele acaba entrando por aqui. O meio profissional é aquele cara que está como servente, tá? E ele começa a adquirir conhecimento dentro da empresa, específico na área que ele está trabalhando, e aí ele é promovido para meio profissional. Durante um certo período ele se mantém aqui, e se realmente ele for melhorando o seu nível, ele é novamente transferido, promovido para profissional, tá bom? Por exemplo, o cidadão entra na empresa como servente, e aí ele passa um período, vai começando a ganhar conhecimento, vem para auxiliar de pedreiro, e depois de um certo tempo ele passa para pedreiro. Professor, quem é que promove esse pessoal? Nesse caso específico que eu estou falando aqui, o mestre de obra. O mestre de obra é que tem conhecimento, porque ele é mestre, tá? Então ele tem conhecimento prático, e aí ele vai realocando
esse indivíduo de uma situação para outra, tá bom? No caso específico da nossa empresa, a gente trabalha com impermeabilização, então a gente tem a figura do servente, do meio profissional, que é exatamente o auxiliar de impermeabilização, e do profissional, que é o impermeabilizador. Ele configura aqui dentro, tá? Temos também a figura do pessoal encarregado de setor. Quem são eles? São o pessoal que trabalha na supervisão do financeiro, são o pessoal que trabalha na supervisão ou encarregado do departamento pessoal, o pessoal que trabalha no almoxerife ou suprimentos, tá? E o pessoal também que trabalha diretamente na obra, que são os encarregados de obra. Essas são as figuras que transitam dentro dessa empresa que a gente está contabilizando. Tem o pessoal de apoio ADM, tá? Esse pessoal de apoio ADM aqui é como se fosse o motoboy, vamos assim dizer, é aquele auxiliar de escritório, tá? E tem o pessoal administrativo, que é aquele que já tem um conhecimento mais específico, por exemplo, o assistente administrativo, tá bom? O assistente de RH, então eles caem aqui, ó, tá? Esse é o entendimento, tá bom? Dessa configuração de categorias de piso salarial. Bom, chegamos aqui na cláusula 5ª, pagamentos. Vocês vão observar que existe lá algumas folhas de adiantamento a serem contabilizadas. Essas folhas não estão lá por acaso, tá bom? Elas estão lá exatamente porque obedece essa convenção coletiva aqui. Na convenção esclarece claramente a questão do adiantamento salarial. Então existe essa previsão aqui, ó, onde os empregadores anteciparão 43% do piso, que é aquele que a gente acabou de ver em cima, né? A título de adiantamento. Isso vai acontecer no dia 15. Então existe lá a folha de adiantamento para que vocês contabilizem, e a previsão legal está aqui, tá? Ele fala aqui, ó, que no caso o dia 15 cai no sábado ou domingo, deverá ser antecipada para o primeiro dia útil. Então a regra é essa, tá? Também se fala aqui que a questão da folha salarial, no caso da Constituição Civil, ela cai sempre no último dia útil de cada mês, ela nunca é por mês subsequente, tá? Então essa é a regra na questão dos pagamentos de salários. Descendo mais um pouquinho aqui, ó, a gente vai encontrar a questão dos benefícios, tá? É importantíssimo. Temos aqui a participação nos resultados, que a gente infelizmente não vai poder abordar por conta de que a gente só vai fazer o mês de janeiro, né? Então essa participação aqui ela paga 2 vezes durante o ano, tá? É paga em 2 semestres, o primeiro e o segundo, e ela obedece essas regras aqui, ó, tá? São essas regras, essas tabelas, tá? Aqui, ó, é com base nisso que se calcula o direito do trabalhador, de qual o percentual sobre o salário dele ele vai receber a título de participação nos lucros. Tem que ler tudo isso aqui para depois construir a folha, tá bom? Isso aqui é uma dor de cabeça grande do pessoal do departamento pessoal, mas que precisa ser feito porque afinal de contas está previsto aqui na convenção. Auxílio alimentação. Vocês também vão pegar algumas folhas de auxílio alimentação, ó. Tá aqui, ó, alimentação, tá? Janeiro de 2019. Tá aqui, ó, auxílio alimentação e café da manhã. Tudo porque está previsto na convenção coletiva. Então a gente tem aqui o auxílio alimentação, aqui estão as regras, e aqui, ó, o café da manhã. Então por conta disso existe essas folhas a serem lançadas. A intenção dessa disciplina é trazer o máximo de realidade possível para os senhores. Então não é questão de querer dificultar ou facilitar nada, é questão de trazer o que acontece nas empresas para a vida de vocês, tá bom? E por isso a minha preocupação em mostrar as fundamentações, o porquê de ser feito dessa forma. Não é porque o Milton quer que seja assim, não tem nada a ver com isso, é porque existe realmente
regras que precisam ser cumpridas, e vocês vão cumprir a regra na escrituração contábil, porque por trás de tudo isso existe uma regra trabalhista, tá bom? Bom, aqui está a cláusula 10ª, que fala do café da manhã, e aqui a cláusula que fala do lanche, né? Hora extra e lanche. No nosso caso aqui, o que interessa é lanche, tá? 11ª e a 10ª. Tá vendo aqui? Aqui estão as regras, ó. Aqui é o valor, tá? Só que, óbvio, tudo isso aqui já está na folha de pagamento. Nosso trabalho é lançar. Aqui eu só quero mostrar para os senhores da onde é que vem toda essa estrutura, tá bom? Cláusula 12ª, que fala do almoço, ó. E aqui fala do que seria o almoço preparado na empresa, quando a empresa prepara o próprio almoço, né, através dos seus refeitórios, ou então quando ela resolve, ó, dar o VT, né, o VR, desculpe, o Vale Refeição, que aqui em 2018, veja bem, 2019 era R$ 9,20. É claro que naquela época, nós estamos em 2020, esse valor era suficiente para um PF, vamos assim dizer, né? Era o suficiente para isso naquela época, tá bom? Caso não fosse, tinha muitas empresas que completavam esse valor, tipo, o PF na região onde a obra estava sendo executada custava R$ 11,00. As empresas acabavam completando, né? Porque o trabalhador tinha que almoçar, não tem como, né? Tá? Então aqui é um referencial. Aconteceu muito quando eu estava na empresa de a empresa completar esse valor por conta que não era suficiente, ou com R$1, ou com centavos, mas acontecia essa situação sim, tá bom? Vamos nós. Cláusula 13ª, certo? Ele fala aqui de um outro tipo de auxílio alimentação, ó, que seria uma cesta básica, tá? Ó. Então, regra geral, na Constituição Civil, os trabalhadores fazem jus ao café da manhã, tá? Aqui, ó, no valor de R$ 3,20, ou então preparada pela própria empresa em refeitório próprio, utilizando no mínimo essas condições aqui de alimentos, o almoço e uma cesta básica, tá? Que eles chamam aqui, ó, de auxílio alimentação no valor de R$ 136,00 na época, tá? Esses são os benefícios da Constituição Civil, o mínimo que o trabalhador tem de direito, né, com relação a almoço, tá bom? Aqui nós temos o Vale Transporte. Veja bem, ó, chama a atenção. Regra geral, a CLT diz que o empregador pode descontar 6%, certo? A título de Vale Transporte do salário do empregado, desde que esse 6% não ultrapasse o custo total, né? Porque aí não é justo, né? Se você descontar acima do custo do Vale Transporte, aí não faz sentido. Então é 6% do salário, tendo como teto o custo total das passagens. Normalmente, tá? Esse 6% aqui, que acontece muito em folha, é descontado, certo? E essa questão do teto, geralmente, só em casos excepcionais. Então, vamos ficar com a regra geral, que é 6% sobre o valor do salário. Porém, na construção civil existe um benefício. E o benefício é esse aqui, ó. É 1,5%. Então, no caso da construção civil, por conta da convenção coletiva, que hoje a gente conhece, depois das mudanças na CLT, tem força de lei, certo? Existe esse outro benefício aqui, só é descontado do trabalhador 1,5%. Porém, certo? A gente precisa deixar claro que essa condição aqui, certo? Esse benefício está atrelado ao funcionário não faltar. Se o funcionário faltar durante o mês, aqui, ó, o desconto será o da CLT, de 6%, porque isso aqui é um benefício, tá? Então a regra é essa: se o funcionário passou o mês trabalhando e não teve nenhuma falta, ele será descontado 1,5%. Caso ele falte, será descontado 6%. Falta justificada, perde o direito? Não, tá? Se o trabalhador tiver a falta justificada como motivo de doença, né, que é o mais conhecido, tá?
ou outros motivos que a convenção aqui estabelece, que a gente não vai entrar nesse mérito, que é caso de casamento, falecimento, tá? Aí continua valendo a regra do benefício, tá bom? É para faltas injustificadas, ok? Bom, isso aqui é o básico que eu posso falar para os senhores, tá? Com relação a essa parte aqui da convenção coletiva, tá? É o mínimo do mínimo. Não vou adentrar em mais coisas aqui, porque senão a gente demandaria mais tempo. Mas com esse conhecimento aqui simples, já é o suficiente para a gente conseguir entender o que a gente está realizando lá dentro da nossa escrituração, principalmente na nossa folha de pagamento, tá? Esse é o básico do básico. Gostaria eu de poder adentrar mais, né, se a nossa disciplina fosse trabalhista, para a gente poder esmiuçar isso aqui e fazer alguns casos práticos com essa situação. Mas como o nosso objetivo aqui é lançamento contábil, fica a título de conhecimento, tudo isso que eu falei, né? E a título de aplicar em prática na hora que a gente for fazer os lançamentos, tá bom, gente? Vamos à frente agora. Bom, terminando aqui de falar sobre convenção coletiva, a gente vai entrar agora para essa daqui, ó, a Instrução Normativa 971. Bom, eu falei anteriormente sobre legislação trabalhista. Tudo que está lá na Convenção Coletiva de Trabalho é referente a direitos trabalhistas. Agora a gente vai falar de previdenciário, tá? Mas na visão da empresa. Essa é a nossa ideia. Então, essa instrução normativa da Receita Federal do Brasil, certo? É ela que dá a referência do que tem que ser seguido a título de contribuição previdenciária. Tá bom? Uma das grandes dificuldades dos meninos é exatamente o entendimento, certo, dos créditos e dos débitos com relação à contribuição previdenciária. Sexta-feira mesmo eu estava tirando a dúvida da minha assistente, né? Ela já está como analista, mas ela continua com uma séria dificuldade em entender a parte da contribuição previdenciária e fechar o INSS dela a recolher, escriturando na contabilidade, no FORCE. Por que ela tem essa dificuldade? Porque ela não consegue ainda distinguir o que seria a contribuição patronal, o que seria a contribuição dos empregados, o que seria o RAT, o que seria o FAP, o que seria o terceiros ou outras entidades, o que seria as compensações e o que seria o salário família. Sem esse entendimento, é impossível fechar o INSS a recolher, porque você não vai conseguir ajustar. Você vai lançar tudo e você precisa fechar o valor com o valor da guia que foi pago pela empresa na sua provisão, e você só consegue fazer isso se você tiver esse entendimento, tá bom? Então vamos navegar um pouquinho por esse cenário aqui, tá? Esse arquivo ele contém 150 páginas, só que obviamente a gente não vai esmiuçar tudo, né? Como eu já conversei com vocês. Então a gente vai ser bem objetivo e bem direto no que nos interessa, nos artigos que nos interessam, tá bom? Essa é a ideia aqui, tá? Então a gente vai pular logo aqui para começar o nosso trabalho, diretamente aqui no artigo 117, tá bom? Pronto, aqui está ele, ó. Artigo 117, seção 3, tá aqui, ó, dos serviços sujeitos à retenção. 117. Estarão sujeitos à retenção se contratado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, observando o disposto do artigo 149. 3. A construção civil que envolva demolição, reforma, acréscimo ou qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo das obras complementares e que agregue ao conjunto. Bom, o que é que está se dizendo aqui? Certo? Que estão sujeitos à retenção, certo? No caso de serviços contratados mediante cessão ou empreitada. Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a gente está nesse universo aqui, ó, de empreitada. Por que nós estamos nesse universo? Nós nem estamos nesse de cessão. Nem vou tocar nesse assunto de cessão, porque vai complicar vocês. Cessão seria quando uma empresa contrata outra
para realizar uma atividade dentro da sua empresa como prestadora de serviço, usando a mão de obra dessa empresa contratada. Por exemplo, segurança de banco. Segurança de banco é uma terceirizada que presta serviço ao banco. Aí a cessão de mão de obra. Só vou dar isso como exemplo, não vou aprofundar. Mas vou entrar aqui, ó, é empreitada. O que é empreitada? Quando eu sou a construtora, tá? Estou executando uma obra e determinado serviço daquela obra eu não tenho a expertise, eu não conheço o suficiente para executar aquele serviço. Então eu sou obrigado a contratar uma outra empresa para executar esse serviço para mim. Exemplo, pintura. Exemplo, hidráulica. Exemplo, escavação profunda. Exemplo, impermeabilização, que é o nosso caso, tá? Exemplo, instalação de esquadrias. Então, essas situações, certo? A construtora acaba terceirizando, porque é mais cômodo para ela e é mais barato, tá? No lugar de ela contratar profissionais para executar isso durante um período curtíssimo de tempo, é melhor que ela feche um pacote com uma empresa que domine, né, esse tipo de serviço, que já tenha profissionais habilitados, execute, ela paga e está finalizado o serviço que ela gostaria, né, que fosse executado, tá? Então nós caímos aqui, ó. Então tá dito aqui que está sujeito à retenção. E aqui no 3, ó, ele fala claramente que, ó, bem aqui, ó, obras complementares que se integrem ao conjunto. Então, a legislação não vai explicar que tem que ser obra de impermeabilização, tem que ser obra de jardim, tem que ser obra de... Não vai, né, gente? Não vai. Ela vai falar de uma forma genérica. Mas todos nós sabemos que se eu construo um prédio, eu preciso impermeabilizar as lajes. Então, ele faz parte do conjunto. Pronto, já está dito aqui, está subentendido isso, tá? É assim que se interpreta a legislação. Aqui no artigo 118, estão sujeitos à retenção se contratar de cessão de mão de obra. Aqui é a parte de cessão, tá? Na parte de cessão, que aqui eu não vou adentrar muito essa parte não, mas como eu disse para os senhores, né? Então existe sim essa questão da retenção e da obrigação de realizar esse tipo de situação, tá bom? Vamos aqui mais à frente aqui. Vamos aqui no 85, página 85. Pronto. Aqui fala da dispensa de retenção. Quando é que a Receita Federal aplica a dispensa? Tá aqui, ó. Artigo 120, a contratante fica dispensada a efetuar a retenção à contratada, certo? De registrar destaque em nota fiscal. Aí vem quando? Aí tem todas as regras aqui, ó, tá? A principal é isso aqui, ó, quando o valor correspondente a 11% do serviço contido na nota fiscal, certo, for inferior ao limite estabelecido pela Receita. Que limite é esse? Existe um limite, sim, que a Receita Federal estabelece, que eu também não vou entrar nesse mérito, tá? Vocês podem pesquisar isso na internet, tá bom? Mas existem essas regras aqui para que haja, certo, a dispensa da retenção, tá bom? Por isso que existem algumas notas fiscais com retenção de INSS e outras sem retenção, porque existe toda uma legislação por trás que fala disso, tá bom? Outra coisa que eu chamo a atenção, a alíquota que deve ser aplicada é de 11%, ó. Então é 11% sobre o valor da mão de obra utilizada no serviço executado, tá? Esse é o valor da retenção, tá bom? Então vamos mais à frente aqui, para ver se a gente entende melhor essa parte aqui. Aqui, ó. Artigo 47. Ó, a empresa ou equiparado sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações acessórias previstas estão obrigadas a... Aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, ó. Artigo 47. A empresa ou equiparada. Quando ele fala equiparada, ele está falando de SEI, viu? Não vou entrar no mérito não, mas ele está falando desse cara aqui, ó.
em construção civil utilizava-se esse nomezinho aqui, ó, SEI. Isso não vai ser objeto do nosso estudo. E agora chama-se de CNO. É isso que é o equiparado aqui, mas não vou entrar nesse mérito, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então ele diz o que é o seguinte aqui, ó, estão obrigado a esse tipo de situação acessória, ou seja, obrigações acessórias. Aqui, ó, lançar mensalmente, certo? Ó, em sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições sociais. Tá vendo? Previdenciárias, descontada dos seus assegurados, decorrente das retenções e dos recolhimentos. Então, é lei, não é porque vocês estão fazendo esse lançamento aí porque o Milton quer que vocês façam, porque o Milton está sendo malvado, porque o Milton... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com legislação, tem a ver com multa e com descumprimento, caso não seja obedecido a norma da Receita Federal, tá? Que é quem cuida de fiscalizar as empresas, tá bom? Então, bem aqui está dito isso, dessas obrigações, tá? De forma clara e direta. Bem aqui na página 25 do mesmo artigo, ainda estou no mesmo, ó. Ele fala aqui o seguinte, ó. Os lançamentos que tratam o inciso 4, certo? Desses capítulos, ó, escriturado em livro razão ou diário. O nosso objetivo é estudar lá na frente o livro razão. Aqui, ó. Ó, são redigidos pela fiscalização 90 dias, ou seja, é objeto de fiscalização, tá? E deve atender ao princípio de competência. O que é que eu estou dizendo aqui, gente? Todos os fatos contábeis da parte do departamento pessoal, tá, devem seguir o princípio de competência. Devem ser todos provisionados. É isso que a legislação está dizendo aqui para vocês. Ou seja, tudo dentro do mês de ocorrência. Nada de escriturar um fato no mês subsequente. Está dito aqui e está bem claro que tem que atender a esse princípio. Todos nós conhecemos o princípio de competência e sabe que as despesas ou custos gerados dentro do mês devem ser registrados no próprio mês. Isso é legislação, tá? Não é uma questão facultativa, é uma questão compulsória, tá bom? Bom, professor, tudo bem, o senhor falou na contribuição previdenciária, o senhor está falando na retenção, o senhor está falando que tem que obedecer o regime de competência para lançar folha de pagamento, para lançar vale transporte, para lançar auxílio alimentação, café da manhã, isso aí tudo bem. Agora eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Aonde é que está essa história da retenção? Como é que eu vou encontrar isso, tá? Vocês vão encontrar aqui, ó, gente, ó. Se vocês adentrarem, tá, no módulo fiscal, nas notas fiscais de serviço prestados, tem algumas notas dessas, tá bom? Que simplesmente sofreram retenções de INSS. Agora nós estamos falando de INSS. E são essas notas que é objeto daquela instrução normativa que eu acabei de ler, tá? Eu vou abrir essa primeira nota aqui, a nota número 1, de forma aleatória, porque eu não sei aonde estão essas notas, tá? Eu sei, mas não quero abrir uma direta. Eu quero que vocês utilizem a regra do observar nota. Pronto. Por coincidência, a nota fiscal número 1, tá? Aqui, ó, nota fiscal 1 da AB, que é a minha empresa, certo? Prestou serviço a Monte Castelo, serviço de fornecimento e aplicação de manta asfáltica, serviço de impermeabilização, cai exatamente naquela outra partezinha lá que eu falei, que é essa daqui, ó. Aqui, ó. Obras complementares que se integram ao conjunto. Então isso aqui é uma obra complementar, aqui, ó. E ela se integra ao conjunto, que é o edifício que está sendo construído, ou a casa, seja o galpão, seja ele o que for, tá?
E bem aqui tem o valor do INSS, ó. Tá? Para esse serviço aqui foi retido esse valor aqui referente a INSS. Esse valor aqui é 11% do valor da mão de obra, tá? Esse valor aqui. Então, aqui tem o serviço, aqui tem o valor do serviço, tá bom? E aqui tem a base de cálculo, que seria a mão de obra. Então, esse valor está igual a esse, porque simplesmente nessa nota aqui só foi prestado serviço. Como assim, professor? Pode acontecer de algumas notas fiscais serem utilizado material aplicado. Se isso acontecer, que eu acho que não aconteceu nesse mês, tá? Essa dedução estaria bem aqui, ó. E o valor da mão de obra seria outro. E aí, esse valor se calcularia os 11% e depois se destacaria aqui, ó. Então, esse é o objeto da nossa instrução normativa. Esse crédito, ó, esse aqui é um crédito, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Essa somatória aqui, ó, desses tributos que estão sendo descontados aqui, ó. E aí, a empresa vai receber o valor líquido, tá? Tem esse pedacinho aqui. E é esse pedacinho aqui que obedece à legislação previdenciária, tá bom? Então, quando os senhores forem realizar o lançamento dessa nota, aqui ó, nota fiscal número 1, tem que se atentar que o INSS aqui ele vai para o ativo, tá? É o INSS a recuperar ou a compensar, vai estar lá no ativo, tá? Eu vou abrir aqui o Fortes, para que vocês tenham uma ideia de onde estará essa conta, tá? Para vocês poderem analisar e entender. Ah, tá bom. Então, no caso aqui, eu vou colocar o meu crédito dentro desse grupo aqui, ó. Vou até para o plano de contas, tá? Para mudar, para diferenciar um pouco. Aqui, ó, créditos. Créditos. Aqui tem todos os créditos, ó. Só que o nosso crédito é esse aqui, ó, impostos e contribuições a recuperar. E aqui tá ele, ó. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Outros créditos a recuperar. Pronto, vamos lá. ICMS, IPI, IR Fontes, CSL, PIS, COFINS, ISS, ISL e referência. Pronto. É esse carinha aqui, ó. Tá? Geralmente no escritório eu coloco a seguinte situação para ele. Eu edito F3, viu, gente? E aqui eu coloco, ó, no lugar de contribuições e tal, eu boto INSS, ó. É isso que eu faço. Pronto. E é isso que vocês vão fazer. Pronto, já tá aqui, ó. INSS a recuperar ou a compensar. Em alguns planos de conta vocês vão encontrar INSS a compensar. É a mesma coisa. O importante é que esteja no ativo da empresa. Então, na hora de escriturar a nota, aquele valor que estiver destacado, vocês vão alocar aqui nessa continha aqui que está no grupo do ativo, certo? Em impostos e contribuições a recuperar, tá bom? Gente, é isso, tá? Eu tinha que tocar nesse assunto para que vocês pudessem entender, tá bom? Essa dinâmica da contribuição previdenciária e essa dinâmica, tá? Da legislação trabalhista que hoje obedece muito à Convenção Coletiva de Trabalhos. Na próxima aula nós vamos começar os lançamentos, tá bom? Na parte de provisão trabalhista e previdenciária, tá bom? Obrigado aí pela atenção, gente, e até a próxima. Se Deus quiser, fica todos com Deus e estamos todo mundo junto.